31 de agosto de 1997. Paris. O mundo perdeu uma princesa, mas ganhou uma lenda. Hoje, 28 anos depois, ainda nos perguntamos por que a memória de Diana continua tão viva, como se ela nunca tivesse partido. Naquela noite, Diana e Dodi Al-Fayed deixavam o Hotel Ritz cercados por paparazzi. Para fugir da perseguição, entraram no carro que atravessou o túnel da Ponte de Lauma. Mas, em instantes, um impacto brutal mudou a história. O motorista Henri Paul perdeu o controle. Diana foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu. Naquela madrugada de 31 de agosto, o mundo inteiro acordava em choque. Manchetes explodiram, rádios interromperam transmissões e a sensação era de que uma estrela havia se apagado no auge do brilho. Flores começaram a se acumular diante do Palácio de Kensington. Em poucos dias, formou-se um verdadeiro mar colorido de homenagens. Eram milhões de cartas, desenhos de crianças, ursos de pelúcia, velas acesas. No funeral, bilhões de pessoas acompanharam ao vivo. Elton John cantou uma versão de Candle in the Wind, feita especialmente para ela. Sua voz embargada parecia traduzir a dor de todos nós. E naquele momento ficou claro, Diana não era apenas uma princesa britânica, era a princesa do povo. Called out to our country, and you whisper to those who know you try. The truth brings us to tears. May you Diferente de outros membros da família real, Diana não está enterrada em uma catedral ou mausoléu oficial. Seu corpo repousa na propriedade da família Spencer, em Althorp, na Inglaterra, em uma pequena ilha no meio de um lago chamado Round Oval. O local é rodeado por árvores antigas, cisnes e águas tranquilas. O acesso é restrito, preservando a paz que talvez ela tanto tenha buscado em vida. Do lado de fora, existe um memorial com estátuas, colunas e jardins, onde visitantes podem prestar homenagens. Todos os anos, pessoas do mundo inteiro viajam até lá para deixar flores e mensagens, mantendo viva a memória de Lady Di. É como se até na morte ela tivesse se afastado dos holofotes frios da monarquia, descansando em um lugar mais íntimo, cercada pela natureza. Algo que combina com a simplicidade que ela sempre demonstrou. Diana Spencer não se limitou a ser esposa de um príncipe. Ela transformou sua visibilidade em ferramenta de compaixão. Alguns exemplos foram que em 1987 visitou pacientes com HIV e apertou as mãos deles sem luvas, numa época em que a ignorância e o preconceito afastavam até médicos. Essa imagem correu o planeta, mostrando que não havia nada a temer, apenas humanidade a oferecer. Em Angola e em Bósnia, caminhou por áreas cheias de minas terrestres para chamar a atenção sobre o perigo que assolava civis. Graças à sua coragem, tratados internacionais de banimento de minas ganharam força. Em hospitais, escolas e abrigos, ela se abaixava para conversar olho no olho com crianças, sem pressa, sem cerimônia. Muitas vezes chegava de surpresa, sem fotógrafos, apenas para confortar quem sofria. Há relatos de telefonemas anônimos que fazia para pessoas em crise, simplesmente para ouvir e apoiar. Essas atitudes quebravam protocolos, mas construíam pontes de afeto. Era isso que a tornava tão diferente. Ela lembrava ao mundo de que a empatia é um poder real. Diana vivia sob a pressão da mídia e os conflitos com a família real. Seu casamento com Charles foi turbulento, marcado por traições e exposição pública. Em uma entrevista para a BBC, você vê a tristeza no seu olhar. Diana, inclusive, tentou confrontar a atual amante do seu marido sobre o envolvimento deles, e simplesmente foi chocante. I
said, come on, I'd just like you to know that I know exactly what's going on. And she said, I don't know what you're talking about. And she said to me, very interesting, she said to me, you've got everything you've ever wanted. All the men in the world fall in love with you. You've got 2 beautiful children, what more do you want? And I didn't believe what she said anyway. So I said, I want my husband. Em um jantar que foi realizado na noite em que foi transmitido um programa de televisão sobre seu marido Charles, na BBC, no qual ele admitia ter sido infiel a ela, Charles e Diana haviam se separado 2 anos antes da transmissão do programa. Ela, ao invés de abaixar a cabeça, foi até o jantar com um vestido que ficou marcado como o vestido da vingança. Um vestido curto, com decote e preto que ia contra todas as regras da realeza. Ainda assim, ela não deixava de sorrir para os outros, de ajudar, de dar atenção a quem ninguém via. Era como se, no meio de suas próprias dores, encontrasse forças para aliviar a dor do próximo. E talvez seja exatamente isso que a fez ser chamada de a princesa do povo, não pelo sangue azul, mas pela capacidade de ser gente como a gente. A morte de Diana também gerou uma onda de teorias da conspiração. Alguns acreditam que não foi apenas um acidente, que havia interesses em silenciar a princesa. Houve investigações oficiais, inquéritos e polêmicas, mas até hoje, para muitos, perguntas continuam sem resposta. O acidente. A princesa Diana morreu aos 36 anos num acidente de carro em Paris a 31 de agosto de 1997. Junto com ela estava seu namorado Dodi Al-Fayed e um guarda-costas chamado Trevor Rees-Jones enquanto fugiam de paparazzis, tendo o motorista Henry Poe perdido o controle do veículo num túnel. A investigação concluiu que o acidente foi causado pela condução do motorista, que estava alcoolizado e sob o efeito de medicamentos, e pela perseguição dos fotógrafos. As suas mortes causaram grande comoção mundial. Essa aura de mistério só aumenta a sensação de que Diana se tornou algo maior do que uma pessoa. Tornou-se mito. Teorias da conspiração. Em 2003, o mordomo de Diana, Paul Burrell, publicou uma nota que alegou ter sido escrita por Diana em outubro de 1993, na qual havia alegações de que seu marido estava planejando um acidente em carro de Diana, falha no freio e grave ferimento na cabeça, para que ele pudesse se casar novamente. Mohammed Al-Fayed, pai do namorado de Diana, propôs persistentemente o que se descobriu serem teorias da conspiração no inquérito e afirmou repetidamente que acredita que seu filho foi assassinado com Diana. Os teóricos da conspiração alegaram que o motorista Henry Poe era pago por um serviço de segurança nacional. As evidências que supostamente apoiam isso surgem principalmente do dinheiro em posse do motorista no momento de sua morte e de sua riqueza pessoal. Essas alegações são abordadas no relatório de investigação criminal da Operação Paget. Mohammed Al-Fayed afirma que Henry Poe estava trabalhando para o MI6 e que eles teriam causado o acidente. O inquérito não encontrou nenhuma evidência de que Henry Poe era um agente de qualquer serviço de segurança de governo. Outra alegação diz respeito à confiabilidade dos exames de sangue realizados do motorista sobre a embriaguez. Robert Forrest, um patólogo forense, disse que um alcoolista como Poe, com uma maior tolerância ao álcool, seria capaz de parecer mais sóbrio do que realmente era. Ele não tinha frequência em beber, não foram encontrados vestígios em sua residência desse hábito e ele tinha feito um exame 3 dias antes do acidente que mostrava que ele não tinha o hábito de consumir bebida alcoólica. Estranho, não é mesmo? Enquanto os contratados pelo pai do namorado da Diana diziam que tudo era muito estranho e manipulado. Richard Tomlinson, um ex-oficial do MI6 que foi demitido dos serviços de inteligência, afirmou em uma declaração jurada ao inquérito francês em maio de 1999 que o MI6, serviço secreto da Grã-Bretanha, estava envolvido no acidente, sugerindo que o serviço de segurança tinha documentação que ajudaria o juiz Stefan Cepedinha em seu inquérito. A ausência de imagens de câmera mostrando a jornada do carro até o local do acidente frequentemente foi citada como evidência de uma conspiração organizada. De acordo com o jornal The Independent, havia mais de 14 câmeras na passagem subterrânea de Ponte de Alma, embora nenhuma filmasse a colisão fatal. Quase 3 décadas depois, o mundo ainda fala dela. Seus filhos, William e Harry,
frequentemente lembram a influência da mãe. Documentários, filmes e séries continuam recontando sua vida. Mas, mais do que isso, suas ações continuam inspirando. Cada ato de bondade é lembrado como prova de que, mesmo no meio do glamour e da tragédia, ela foi autêntica. Diana partiu cedo demais, mas sua história não acabou. Ela descansa em paz, cercada pela natureza de Althorpe, enquanto aqui, fora daquela pequena ilha, seu nome continua vivo. Talvez seja isso que nos emociona tanto, a lembrança de que ela não precisou de coroas para ser grande. Ela foi mãe, amiga, conselheira, guerreira, foi humana. E é por isso que, 28 anos depois, ainda sentimos que não a perdemos, apenas que ela vive de outra forma, no coração de todos nós. Se você também acredita que Diana continua eterna, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para conhecer outras histórias como essa. Muito obrigado por estar aqui e lembre-se, alguns partem, mas jamais são esquecidos. Diana é uma delas. Até o próximo vídeo.